Opa, hoje é terça-feira, dia 8 de janeiro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, CS, RCS, Note e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu tava pensando aqui uma boa maneira de começar o ano no Cocatec. E nada melhor do que compartilhar a maneira que eu inicio o ano. Por isso, desde o ano passado, eu fui anotando todas as coisinhas que eu fiz para realizar os meus objetivos em 2019. Tem um pouco também de revisão do ano passado. Vou fazer um melhor de 2018, começar a publicar hoje o melhor de 2018. E eu arrumei isso tudo, cheguei a 3 pontos. O mais provável é que você tenha pelo menos 2 desses 3 pontos. Na verdade, são mais, são 7 pontos, mas são esses 3 que a galera mais agarra. E é bem provável que você tenha dificuldade em um deles. Se você tiver dificuldade em menos de 2, você não sente aquela coisa de estar escorregando, aquela sensação de não conseguir realizar as metas. É como se você estivesse ainda descobrindo o seu jeito de fazer. No área de transferência, a gente estava falando recentemente que a galera do Mac não costuma muito piratear. Tem sim a galera que pirateia. No iOS é mais difícil ainda você piratear por causa da estrutura, por causa da loja de aplicativos, como um sistema mais fechado. Só que no Mac, quando a galera sai do Windows e vai pro Mac, eu tenho a percepção que a galera reduz a pirataria. Não sei se é uma coisa de janela quebrada, que é a teoria das janelas quebradas, onde você pagou uma grana na máquina, quer fazer tudo direitinho, quer fazer tudo certinho, você inicia sem piratear. Talvez pela dificuldade, né? Você saiu do Windows, tá chegando no Mac, você ainda não conhece muito, você... Peraí, vou acabar. Para facilitar, deixa eu comprar. Pode ter outros fatores aí. Hoje, na realidade, também é diferente. A gente tem streaming, a gente tem trocentas lojas, bem diferente de há 10, 15 anos atrás, mas eu tenho essa sensação de que chega num ponto, você tá descobrindo o seu jeito de fazer, você vai testando, experimentando, tem uma hora que você descobre o seu jeito. Comprei aqui meu Mac, tô gostando do sistema, vou investir nele, vou comprar os aplicativos, vou parar de piratear. Mais ou menos a mesma coisa. E por isso que eu separei, porque eu tô chamando de simpatias, para cada um desses pontos em que é possível de você encontrar dificuldade para esses 3 pontos. E aí é só você descobrir o ponto que te falta seguir, né? Essas simpatias, esse tutorial que eu vou liberar, e ficou bem legal. Deixa só eu terminar de formatar esse material que eu compartilho. E a gente pode fazer de 2019 o ano mais produtivo de todos, que tende a ser o ano do podcast 2019. A Globo tá com mais um podcast do Zorra. Tem muito do DNA do Minuto de Silêncio, até por causa do Vinícius Antunes, né, roteirista do Zorra, mas é uma mídia mainstream aí com um podcast. Rolou o Globo de Ouro e o grande premiado, sem dúvida, o grande vencedor, sem sombra de dúvida, foi a Netflix. Quem roubou a cena, sim, foi o filme do Fred Mercury, mas Netflix dominou o prêmio. Tudo bem, é mais comercial, enfim, você pode exercer a crítica que você quiser, mas reforça, a importância da Netflix. Galera que gosta, talvez você não tenha associado o nome à pessoa, é o mesmo ator do Mr. Robot. E a galerinha de São Paulo falando que tem trocentos anúncios falando de You. Aqui no Rio de Janeiro eu não vi, mas You no mundo real, série Você, que cheguei a comentar ontem, tá sendo bem anunciada no mundo real. Notícias. Cocatec. CES começa de fato nessa terça-feira, mas as grandes novidades já foram reveladas. Destaque para as TVs, sem sombra de dúvidas, e uma baita de uma surpresa. Achei que teria uma certa exclusividade com a Samsung, até tem nessa exclusividade. A Samsung é a única a ter um aplicativo iTunes, a você conseguir tocar o conteúdo do iTunes diretamente na TV, mas praticamente todas as outras TVs, LG, Vizio, Sony, vão ter suporte ao AirPlay 2 e também ao HomeKit. Você passa, portanto, a poder executar os atalhos da Siri, você consegue comandar a sua TV através do HomeKit e você consegue fazer o espelhamento do telefone para a TV sem nenhum aparato. Acabava comprando, de repente, tem alternativas Android, aplicativos que transformam o Chromecast, o Kindle Fire Stick TV em um receptor de AirPlay, uma versão mais barata, haja visto que a atual Apple TV tá bem carinha, era o que eu chamava de Benjamin, era só um adaptador pro iPhone, haja visto que, vamos combinar, falar a verdade aqui entre nós, o Apple TV, ele não colou
falou. Que aplicativo você usa no Apple TV? Você vai usar o YouTube, você vai usar uma Netflix, que é mais Vimeo, mas só. Não pegou como jogo, os aplicativos são assim. Talvez tenha um ou outro, mas eu já joguei esse joguinho. Mas no uso cotidiano, se você tem uma Smart TV, provavelmente você não se sentiu interessado em pegar um Apple TV. Talvez você até tenha pego única e exclusivamente porque todo o seu universo é Apple e você queria ter o espelhamento. Fora isso, não tinha muita necessidade. O Apple TV é quase um smart para as TVs antigas. Para as TVs modernas não tem tanta necessidade assim e a Apple está reconhecendo isso. Acredito que seja uma questão de tempo para a gente ter o iTunes nas demais TVs. Talvez seja uma questão de conversar. Samsung tem Tizen, talvez tenha sido mais fácil de conversar com a Samsung e convencer nas demais TVs, de repente rodando um Android TV e portanto Android, e aí você tem um esquema de pirataria, de poder baixar o conteúdo, esquema de cache que você faz de conteúdo para acessar rapidamente. Então você tem vários Macs, você tem uma rede, e aí você baixa num dispositivo e vai querer assistir em outro. Você pode criar um cache local desse conteúdo. Ele não baixa, por exemplo, filmes em português. É português mesmo, Brasil, Portugal, tem alguns outros países também, e essencialmente por causa da pirataria. Vai estar ali no cache, você pode pegar aquele conteúdo, facilita o processo de pirataria. Então é uma oportunidade bacana para a Apple. Ela se firma como uma empresa de serviços, precisa popularizar o seu conteúdo, precisa popularizar o iTunes, mandou bem. E essa estratégia, ela mata de uma vez por todas qualquer papinho de que a gente vai ter uma TV da Apple em algum momento, né? Uma tela grande da Apple em algum momento. Se falou, tá fazendo, não tá fazendo, com isso ela enterra de uma vez por todas. Ela entendeu, por que eu vou brigar com esse mercado? Eu tô querendo aqui, né, ser o serviço. Ela deixa de controlar nessa área uma característica dela, né, o software e o hardware. Vou fornecer só, digamos, o software, só o conteúdo. E essa pode ser a mesma estratégia na questão do carro. Tá aqui, é difícil. Tesla, ela tem uma vantagem competitiva bastante grande, mas é uma questão de tempo. Já as demais, na Ford, né, tava falando ontem, 2021 tá com os carros autônomos aí chegando na rua. Por mais que tenham problemas, essas empresas, elas conseguem ter, pelo tempo que já tem parcerias com os governos, facilita demais o processo. Elon Musk tá abrindo uma fábrica na China e tá mendigando para que os chineses comprem o Model 3 para financiar a fábrica. Vamos ver se não vai acontecer com a Tesla a mesma coisa que aconteceu com a Apple. Na prática, tem até gente falando que existe um certo boicote informal dos chineses em cima da Apple e talvez aconteça a mesma coisa com a Tesla. China, não dá para você prever, e os orientais, eles têm uma ética bem diferente da nossa. Você vai no Japão, o Japão é fechado em si. Sony é extremamente forte lá, né? O Japão, ele é um mundinho à parte, ele é autocontido. O Japão não precisa dos outros países, né? Exagerando aqui, assim como também os Estados Unidos é fechado em si, ele não precisa de outros países. Sim, claro, tem a China que produz, né? Mas como culturalmente falando, e a China tem um quê disso, né? Talvez seja o maior país, entre aspas, culturalmente fechado. Basta olhar a muralha da China. Tem um mercado consumidor gigante, vale a pena colocar o pezinho. Tem problemas, o mercado de carros na China tá encolhendo, você tem uma guerra tributária, os produtos americanos sendo taxados. Aguardemos. Voltando para a CES, né, que tava falando das TVs, a Samsung anunciou sua TV Zona de micro LED modular, 75 polegadas. Você vai combinando os módulos, pode chegar até 220 polegadas. A LG mostrou a sua TV que enrola, é um rack, é um móvel, e ela sobe o painel da TV que fica enrolado, então completamente flexível. Sabe aquele móvel que você tem na sala baixinho e aí você tem a TV em cima? Então, é como se você pudesse esconder essa TV da LG dentro desse móvel. Fora isso, muita coisa de HomeKit também. A TV tava com HomeKit, né? Seguiu nessa linha de HomeKit. Você tem chuveiro HomeKit, evolução de fechadura HomeKit, não só HomeKit. Eu tô falando HomeKit puxando a sardinha pra Apple, mas tudo com Alexa. Nada sem Alexa, nada sem essa interação por voz. Teve um microfone que eu achei mega engraçado da JBL, que é pra você colocar no carro. Você tem um microfone que tá sempre escutando aquilo que você tá falando para atender os seus pedidos, seguindo total nessa linha de assistência. A Samsung falando muito de robôs, como se fosse, não a evolução do HomeKit, mas automação caseira, né? Tem muito a evoluir. Talvez você não saiba lavar roupa, talvez lavar roupa pra você não saiba esfregar roupa, né? Você sabe que lavar roupa é colocar dentro da máquina, né? Tamanha é a presença. Acho que hoje tá popular, né? Todo mundo tem uma máquina de lavar. Perguntei pro Google qual é a coisa mais cara do mundo. Aí ele falou que a primeira coisa mais cara do mundo é o iPhone e a segunda coisa é tinta de impressora. Então, né, o popular tem iPhone, então, né, vamos falar aqui que ficou popular máquina de lavar. E muita gente, a galera aí de 30 anos, não sabe como é que lava a roupa, não sabe esfregar a roupa. Tá comentando isso porque hoje, especificamente, quer dizer, ontem, na segunda-feira, eu lavei uns paninhos de chão, esfreguei uns paninhos de chão na mão. Então tem muita coisa de robô pra vir nessa parte de casa. O HomeKit
Assist e Alexa, né, esses comandos por voz, acaba fazendo muitas das vezes o papel de controle remoto, mas aquela automação propriamente tal, limpar a casa, né, ainda tem muito para evoluir, ainda tem muito chão, muito acessório, capa com bateria, recarregadores sem fio para carro, capinha para os iPad Pros, roteadores, mas ainda nenhum roteador do sonho, nenhum roteador com portinho USB que tenha HD interno ou que aceite HDs. Aliás, muito HD, SSD, parte fitness, wearable, tênis que detecta queda, medidor de pressão, balança, medidor de pressão, bem dentro daquilo que eu já imaginava. Achei que teria mais coisa para carro, eu vi pouca coisa para carro. Intel mostrou novos chips, nona geração, né? Core i3, i5, i7, i9. A AMD também mostrou processador mobile. Na Asus trouxe como é que a gente pode chamar isso? É um Surface Pro, mas imagina aí um iPad rodando Windows Full, só que gamer, extremamente potente. O grande problema dos notebook gamers é que eles são pesados, até pela tela, né? Às vezes 17 polegadas. E o ROG Mothership, o mesmo dos smartphones, é 17 polegadas, a tela ela é bem grossa, tem o teclado destacável. O Surface Pro, ele acaba sendo extremamente interessante, mas ele não é ainda um desktop, ele ainda é limitado, por mais que tenha lá as portinhas necessárias, que agora que chegaram no iPad Pro, ainda só tem a portinha, não tá mais nada de especial, tirando a questão do monitor, mas acaba que ele é meio, não é frágil a palavra, não é pra você editar um vídeo, ainda não é pro de verdade, ele tá meio do caminho entre o iPad Pro e um desktop, e esse ROG Mothership acho que aproxima mais ainda de um desktop. Tem outro notebook gamer, tem os da Alienware, né, mega notebook, mas tem um da Acer que eu achei interessante, que a tela, ela meio que gira, meio que aproxima de um tablet, mas ainda tem o jeitão de notebook. O legal é que o teclado, ao invés de estar próximo na tela, tá próximo na parte de baixo. Achei interessante. É o Predator Triton 900. BlackBerry disse, estamos chegando aí na internet das coisas, mas não na parte de consumidor final, na infraestrutura de internet das coisas, ajudando outras empresas a ter as suas soluções de internet das coisas. Teve um fone que eu achei legal, da Jabra, eu gosto da Jabra, que é um fone, hoje, né, tá na modinha cancelamento de ruído, então é um fonão de ouvido com cancelamento de ruído, e eles dizem que pode passar um trem do lado que você não vai ouvir o trem, eles vão conseguir eliminar o ruído de um trem. DCS por hora, é isso. De atualização, saiu uma nova leva de betas, iOS, WatchOS, tvOS, macOS, mas nada de novo, só atualizaçãozinha, correção de erros. Agora, Coca, tá rolando aí um papinho sobre o RCS, que a Apple vai adotar o RCS, que vai substituir o iMessage. Então, o RCS, ele é a evolução do SMS. Na verdade, é um MMS em cima de SMS. Acaba que o MMS, ele é um SMS especial, você tem custos extras, e a galera, vou permitir que você mande um SMS, e dentro desse SMS você pode mandar um áudio, você pode mandar uma foto, você pode mandar uma geolocalização, tudo aquilo que você consegue fazer, entre aspas, com o WhatsApp e com um iMessage. Você está pegando essas funções e ao invés de você precisar de internet, né, você tem um iMessage, tem um aplicativo, e você precisa também de internet para mandar esse tipo de mensagem, ou WhatsApp e internet. Você não precisa mais, você precisa só do sinal da operadora quando você estiver em cima do RCS. Mas isso não vai acabar com o WhatsApp, isso não vai acabar com o iMessage por um simples motivo, porque não tem, como bem lembrou o Mendes lá no área de transferência, não tem criptografia. Então a chance da Apple acabar com o seu iMessage e adotar um serviço padrão de operadora sem criptografia é zero. E por que não tem criptografia? Porque é um serviço de comunicação, e um servidor, telecomunicação, informação, sei lá, bagunça, daquelas todas, onde você precisa quebrar o sigilo telemático. Então, o juiz deu uma ordem, eu quero saber o que rola aqui nesse número, quais foram as mensagens trocadas, não pode ter a criptografia ponto a ponto. Então, na prática, acaba sendo mais um protocolo, mais um padrão que tende a substituir o SMS, mas não os serviços específicos. Outra coisa também, falando da próxima geração dos iPhones, que poderia vir sem notch, não seria um notch pinhole, um notch redondinho, seria notch zero. Isso porque o fornecedor do Face ID descobriu uma maneira de fazer o Face ID atrás do OLED, ou seja, faz o reconhecimento facial, tem o iluminador, sensor de proximidade, tudo atrás da tela. Claro que não resolve o problema da câmera, você ainda teria que ter, né, de repente, o furinho, o pinhole para a câmera. O alto-falante em si já tem como fazer sair por detrás da tela, faz uma transdução óssea, alguma coisa assim. Então, o notch do iPhone, que talvez, mais umas 2 gerações aí, elimina o notch. Não, talvez seja já na próxima geração. Outro papinho também tá rolando, que a câmera seria tripla, teria 3 câmeras, isso por causa do Time of Flight, que seria a câmera 3D da Apple, casa com aquele papinho da Red fazendo um smartphone com
câmera 3D, aí já começa a ficar mais interessante o próximo iPhone. Esse Time of Flight vai ser tipo o modo retrato 2 anos atrás, né? Vai ser bem fuê, vai melhorando com o tempo. Então dá mais uns 2 anos pra tecnologia ficar legal, mas tá ficando interessante esse próximo iPhone. O que mais? Pandora passou a perna no Spotify e no aplicativo para Apple Watch tem um playback offline, você pode tocar suas músicas transferindo pro próprio Apple Watch. Se você gosta de processos de fabricação, a Apple detalhou numa página de suporte a estrutura do iPad Pro, a fusão do alumínio com o plástico, a integração das antenas, tudo isso por causa da questão dos iPads tortos. Vou deixar o link dessa página de suporte aqui nas notas desse episódio. Seu Guilherme Rambo comentando de um aplicativo, o Parcels, não é o Parcel, é o Parcels, que faz o seguinte, ao invés do servidor bater o papo com as empresas de logística e saber qual é o status do pacote, isso é transferido, a responsabilidade é transferida pro aplicativo. E não é que você, o seu iPhone, o aplicativo que tá no seu iPhone, vai obter as informações do seu pacote. Não, você vai catar informações de outros pacotes, de pacotes de outros usuários, vai devolver isso pro servidor, e aí o servidor do aplicativo vai informar pro usuário correto, olha, aqui esse é o estado do seu pacote, mas toda a coleta de informações, o papo com as empresas de logística, vai do aplicativo da galera. Então acaba sendo uma botnet. O Rambo levanta a possibilidade disso estar sendo feito porque acaba que você tem um limite de requests, de pedidos que você pode fazer para as empresas de logística. Então seria uma maneira de burlar, como se você tivesse diversas máquinas, mas não tem HTTPS e esse comportamento de botnet é proibido pelas regras da App Store. E já que entramos na questão de segurança, coisa bacana aqui no Rio de Janeiro é que a PM vai conseguir lavrar um BO, não precisa mais ir até uma delegacia. Vão ter casos onde você precisa ir na delegacia, quando tem uma delegacia específica, no caso de roubo de carga, quando tem prisão em flagrante, mas aqueles casos onde o cidadão procura direto a polícia militar para resolver, foi assaltado aqui. O próprio PM vai poder lavrar esse boletim de ocorrência, vai ter que ter o ok do delegado na delegacia da região, cai ainda assim na polícia civil, vai começar a ser implantado daqui a 100 dias num batalhão, aquela coisa toda. Botafogo acho que já tem um esquema desse, vai ter um tablet, vai ser computador dentro da viatura, bacana ver essa era tecnológica. A NSA vai liberar suas Hydra, lembrou de Capitão América, que é o seu software de engenharia reversa, já tinha vazado ali no Wikileaks, aquelas ferramentas da CIA, pois é, vão liberar gratuitamente. O Ministério Público de São Paulo pediu que o YouTube remova alguns vídeos porque acaba sendo propaganda disfarçada para as crianças, porque é propaganda mirando na criança propriamente tal. Não sei se o nome é exatamente proibido ou código de ética, mas acaba que não acontece, tanto é que você não tem hoje aquela programação infantil que você tinha em outrora. E a galera estaria mirando em cima desses youtubers mirins. As empresas falaram, não, a gente não faz isso não. McDonald's, por exemplo, aquela coisa, acho que nem pode mais você ter venda de comida com brinde, acho que é de 2012 essa lei. E o McDonald's falou, não, a gente não faz isso não, se um canal, ele, 50% da audiência é de crianças, abaixo de 12 anos, a gente não anuncia. A principal reclamação, quem entrou com o processo foi o Instituto Alana, e a principal reclamação é que a propaganda, ela deve ser clara. Você está fazendo, de repente, um unboxing, mas aquilo foi comprado, recebeu aquele produto, precisa estar claro, olha, isso aqui é uma propaganda. E o problema da propaganda para criança é que a criança não teria condições de perceber que é uma propaganda, desse caráter de persuasão da propaganda. Então, não pode fazer. E uma criança de 6 anos não teria discernimento, mesmo falando, não discerne o que seria conteúdo e o que seria publicidade. Então, nem adiantaria advertir. Bacana ver o governo de olho nessas coisas. Não, já tem tempo que tá de olho nos dados das crianças. O Ministério Público do Distrito Federal, ficou de olho no ano passado. Em 2016, teve uma outra treta de publicidade velada pra galera infantil. Bacana ver isso. Na Europa, o Google conseguiu autorização para operar como fintech. Vamos ver o que sai daí. A Didi também tá lançando o seu braço de serviços financeiros lá na China. Aqui no Brasil caiu certas limitações em cima da fintech. A gente deve ver muita coisa de fintech chegando aqui no Brasil. Serviço de pagamento aqui no Brasil é relativamente evoluído, mas tem muita coisa que as fintechs podem fazer. Popularizar o acesso, crédito, até como investimento, Já tem soluções assim, onde usuários emprestam dinheiro para outros usuários intermediados por um aplicativo, faz lá as contas, solta um Big Data, vê qual vai ser a taxa de juros, agradando todo mundo. Os bancos piram. Depois eu vou falar mais desses serviços. A própria Mastercard está fazendo uma atualização do seu logo, porque a tendência é que o cartão, como a gente conhece, tenda a existir. Hoje ninguém mais usa disquete, a gente usa o ícone de disquete. Talvez a gente continue usando o ícone de cartão, mas o plástico em si, o cartão, ele tá ficando cada dia que passa ele fica mais obsoleto. Então o Mastercard atualizou a sua marca, vai ser só aqueles 2 círculos, o vermelho e o amarelo, na interseção laranja. Mercado Livre
Livre tá fazendo um esquema de empréstimo para você. Você faz a compra como se fosse com cartão de crédito parcelado, você vai pagar parcelado, mas no final que você vai pagar com boleto. O que você tá fazendo é pagando um empréstimo. Mais uma soluçãozinha fintech no Mercado Pago, que também tá com as suas soluções fintech. Amazon, grande problema da Amazon aqui no Brasil, questão dos boletos. Boleto é a forma mais brasileira de pagamento, então tá aceitando boleto agora. BitTorrent já aceitava pagamento, agora vai aceitar pagamentos via criptomoedas, baixar um conteúdo pago, né? Você paga pro BitTorrent, agora tem mais uma forma extra de pagamento. Tá mudando esse cenário de pagamentos, não só o cenário de pagamentos, tá mudando também o cenário de investimentos, de startups, né? O Vale do Silício tá cada vez mais perdendo, não é a sua relevância, mas o seu protagonismo. Sim, existem outros polos, outros vales do silício ao redor do mundo, mas essa concentração, esses polos não estão sendo mais um fator decisivo na hora de receber investimento. A galera tá começando a investir fora desse circuito. E assim, falando demais, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.